Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos baixar nossas cabeças e orar, mais uma vez, falar com Deus, irmão. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua santa palavra, que é viva e eficaz, e fala conosco, Pai. Pedimos que o Teu Espírito nos auxilie neste momento, nos ilumine, nos faça entender, compreender, explicar a Tua santa, poderosa palavra, e que ela seja aplicada, ó Pai, nos nossos corações, obedecendo, sendo gratos, ó Pai, no dia a dia. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na verdade, as Escrituras nos dizem que nós somos cristãos, aqueles que creram, somos, muito embora sejamos regenerados, somos salvos, seremos um dia glorificados. Muito embora nós tenhamos esses privilégios, a Bíblia diz que enquanto estamos na terra, nós passaremos por algumas aflições. Todos nós estamos sujeitos a passar por aflições, sejam cristãos, sejam não. Nós passamos por adversidades na vida, sejam problemas de relacionamento, sejam problemas financeiros, sejam problemas de saúde, ou conosco, ou com alguém da família, ou seja, qualquer problema que possa nos afetar diretamente ou indiretamente através de alguns de nós, de uns amigos. Mas a grande questão é como lidar com as adversidades da vida, como lidar com os problemas que nos vêm, qual é a reação do cristão diante dos problemas, das adversidades, das tristezas, das frustrações que nos é acomedida e somos sujeitos a acometer. Os grandes heróis da Bíblia, os grandes personagens, eles passaram por provações. O próprio Senhor Jesus diz que Ele passou por provações e nós também passaríamos. Os apóstolos, os profetas, muitos foram mortos, foram executados, os mártires sofreram muitos. O próprio apóstolo Paulo sofreu bastante. O apóstolo Paulo, quando você lê a segunda carta aos Coríntios, você vai perceber que ele passou por muitos problemas. Ele diz que foi preso muitas vezes, ele foi espancado, ele sofreu naufrágio, passou frio, passou fome, passou necessidade. Ele passou muitos e muitos problemas na vida dele. Mas o maior de todos os problemas, o pior momento da vida do apóstolo Paulo foi exatamente neste capítulo aqui, neste texto. Ele passou por muitos problemas durante toda a sua vida, problemas físicos, mas esse problema foi um problema psicológico, esse foi um problema que afetou o seu ser, que ele teve que fazer coisas que não deveria fazer por causa de tamanha dificuldade de enfrentar esse problema. Ele diz aqui no versículo 12, ele diz, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Ele não teve tranquilidade no espírito, ou seja, ele estava atribulado, ele estava triste. Esse é o momento mais triste da vida do apóstolo Paulo. Mesmo diante de todas as dificuldades que ele teve, ele aqui não teve tranquilidade. O trabalho estava bem, o texto diz que o evangelho estava progredindo. Onde ele estava, quando ele disse que chegou a Troade para pregar o evangelho, uma porta se me abriu, ou seja, o evangelho foi anunciado e as pessoas começaram a se converter. As pessoas creram e o evangelho foi progredindo, ele teve sucesso no ministério, a igreja estava sendo plantada, a igreja estava crescendo, a igreja estava desenvolvendo, tudo estava muito bem, menos o apóstolo Paulo. Ele diz aqui, estava com intranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito.
Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Ele estava procurando o Tito. Tito havia levado uma carta para a igreja de Corinto e Tito não havia chegado. Enquanto Tito havia chegado, ele estava em atribulação, ele estava em depressão, ele estava em um momento difícil da vida dele, que ele tomou uma decisão que não foi muito gloriosa. O apóstolo Paulo fez coisas gloriosas. Ele foi o maior de todos os missionários, ele foi o maior de todos os teólogos, mas ele fez uma coisa que não foi gloriosa. Ele diz, por isso despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Ele deixou o trabalho e foi para a Macedônia. Ele abandonou um trabalho que estava próspero, um trabalho que estava desenvolvendo, e foi procurar Tito para saber das notícias da igreja de Corinto. E ele deixou o trabalho ali, abandonou o trabalho. E por que ele fez essa ação? É porque ele estava muito atribulado, porque ele estava aguardando essa carta de Tito. Essa carta é a carta aos Coríntios. Nós não temos ela aqui, era uma carta particular aos Coríntios, eles chamam carta número 0, né? Então, é porque a igreja de Corinto havia o abandonado. A igreja de Corinto havia recebido falsos mestres, e esses falsos mestres começaram a ensinar mentiras na igreja. Então, antes de eles ensinarem heresias, eles atacavam o próprio líder da igreja e começaram então a atacar, fazer falsas acusações contra o apóstolo Paulo. Dizia que Paulo ele estava ali por interesse financeiro, Paulo estava ali na igreja de Corinto por interesse das mulheres. Eles acusaram Paulo de não ser um bom pregador, alguém que estava com segundas intenções naquela igreja. Ele não era apto, não tinha a cultura elevada que existia os coríntios naquela cidade. E o pior é que a igreja acreditou. A igreja preferiu ouvir os falsos mestres do que o apóstolo Paulo. Isso lhe deixou triste, isso lhe fez sangrar o coração, isso lhe fez entristecer a ponto de ele abandonar uma igreja que estava crescendo para ir atrás para saber a notícia. Ele escreveu uma carta chamada Carta Pesarosa, e essa carta ele queria saber a decisão deles, se eles haviam ouvido, atendido a ele, acreditado na sua palavra, ou havia acreditado na igreja. E até, em princípio, eles preferiram acreditar no falso mestre do que no apóstolo Paulo. E o pior disso é que ele amava essa igreja. É por isso que ele estava com esse sentimento. É por isso que ele tomou essa decisão. É porque ele amava muito aquela igreja. E quando nós amamos alguém, amamos uma comunidade, nós somos traídos por ela, isso dói o coração. E esse é o sentimento. Não sabemos por que a igreja de Corinto era uma igreja que havia vindo de um mundo, de uma situação difícil. A cidade de Corinto era uma cidade extremamente difícil. Então, eles tinham toda essa influência, esse pano de fundo de misticismo, de idolatria, de falsidade, promiscuidade, e talvez seja isso que a igreja então preferiu não ouvir o apóstolo Paulo. E Paulo, sabemos um pouco dessa igreja de Corinto quando nós lemos a primeira carta, o primeiro capítulo 1 ao 5, ele fala contra o incesto, no capítulo 6 ele fala sobre litígio, capítulo 7 sobre idolatria, sexualidade, até o capítulo 11, os capítulos 11, 12, 13 e 14, ele fala confusões que tinha na igreja sobre dons espirituais. O capítulo 15 é uma confusão teológica sobre ressurreição, ou seja, uma igreja que tinha vários problemas, e talvez por causa da contaminação do mundo, da cidade de Corinto, que eles tinham essa atitude que não era uma atitude louvável. Corinto era uma cidade muito próspera, era uma cidade culturalmente, perdia apenas para Atenas, em questões de intelectualidade, economicamente eram uma das maiores, eles tinham um grande poder de comércio internacional, por causa do canal de Corinto. Uma cidade campeã também em esportes, eles tinham esportes sísmicos, que era muito parecido ali com as Olimpíadas, que nós temos até hoje em Atenas, mas era uma cidade também muito rica em promiscuidade. Eles tinham um templo que chegou a ter pelo menos 1000 prostitutas, ou seja, era uma cidade bastante corrupta, uma cidade tão corrupta que teve uma época que eles criaram um verbo chamado verbo corintianizar.
Então, quando eles chamavam uma pessoa, você é um corintiano, era uma ofensa. Você estava xingando a pessoa, era uma pessoa desonesta, uma pessoa imoral. Hoje não, né? Hoje é um elogio, mas naquela época não. Então, nós não sabemos, a cidade era tão corrupta, e talvez isso influenciou aquela igreja, que ainda era uma igreja imatura, e tomou essa atitude contra o apóstolo Paulo, e ele ficou tão triste, teve que tomar essa decisão. Mas, quando nós lemos aqui o versículo 15, parece que é um outro capítulo. Ele pula do versículo 13 até o versículo 14 e parece estranho, parece que está faltando alguma coisa, parece que está faltando um outro versículo aqui. Ele sai do pior momento da vida dele, de tristeza, de depressão, de momentos mais difíceis, dolorosos, e no versículo 14 ele começa dizendo: graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Vocês perceberam o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, ele sai do momento de maior tristeza, do pior momento da vida dele, e ele lembra que graças a Deus ele sempre nos conduz em triunfo. Ele muda o foco, ele tira o foco dos problemas, das dificuldades, das desavenças, e lembra que com Cristo ele é mais que vencedor. Ele diz graças a Deus, ele dá graças a Deus que ele sempre nos conduz em triunfo. E essa aqui é a nossa primeira lição. Diante de dificuldades, de momentos difíceis que nós tivemos, problemas com a família, problemas financeiros, problemas pessoais, psicológicos, problemas da igreja, seja qual o problema que for, nós devemos tirar o foco do problema e olhar para Jesus, olhar para o Senhor e dizer graças a Deus que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Ou seja, ele está dizendo que com Cristo nós somos mais que vitoriosos, somos super vitoriosos. Mas o que ele quer dizer com esse triunfo aqui? Graças a Deus, ele sempre nos conduz em triunfo. Triunfo aqui é uma palavra militar, vem do termo bélico, militar dos romanos. Os romanos, eles tinham um triunfo. O triunfo era um evento que acontecia em Roma, na capital. Isso era muito raro, talvez em toda a vida do apóstolo Paulo, ele deve ter visto talvez uma vez isso, uma vez na vida que você via um evento desse. Era um evento assim magnífico, gigantesco. E para você ganhar esse triunfo, você precisava fazer várias etapas. Primeiro, você tinha que ser um general do Império Romano, você tinha que ganhar guerras, não guerra civil, mas guerras internacionais, ou seja, vencer um país. Você tinha que conquistar um território. Então, o Império Romano, quando era vitorioso, aquele território, aquele país que ele conquistava, agora fazia parte do Império Romano. O Império do Romano, então, ia crescendo cada vez mais. Ele tinha que trazer riquezas, toda a riqueza daquele país ele teria que trazer para Roma, e teria que acabar definitivamente com a guerra, ficar uma paz, a chamada paz romana. Então, quando ele conseguia tudo isso, ele então era convidado por César para ir até Roma para receber esse triunfo. Então era uma parada, né, nesse triunfo, essa parada, então o imperador de Roma, ele ficava esperando esse general para receber esse triunfo. Então esse general, ele ia fazer uma passeata nas cidades de Roma até chegar no lugar. E aí na frente tinha os governantes, os senadores, os políticos. Como sempre, os políticos vão sempre na frente, né? E iam com eles para receber a vitória. Depois ia um touro branco para fazer um sacrifício no final dessa passeata. Depois iam os músicos cantando, tocando com instrumentos também. Depois iam os floristas, iam jogando flores e buquês de flores, e aquilo ia sendo espalhado, aquelas flores e todo aquele material. Iam depois na frente os sacerdotes com incenso, e o negócio ia ficando cada vez mais perfumado. Depois iam os despojos, ou seja, as riquezas que eles vieram da guerra. E aí depois iam soldados derrotados. E esses soldados derrotados, ali na frente, eles seriam sacrificados, eles seriam mortos, né? Eles iriam desfilando na frente deles. E por último, e atrás então, depois então é que vinham os vencedores e a família do
do general. Ele ia com sua família numa bina, né, numa charrete, com cavalos, tudo muito bem ornamentado, e ele recebia, então, nessa parada, nesse triunfo, ele recebia o prêmio lá na frente. E o que o apóstolo Paulo quis dizer com esse triunfo? Paulo está dizendo aqui que nós estamos com Cristo, nós somos Jesus Cristo é o nosso general, e nós somos a sua família que estamos junto com Ele. Jesus venceu a guerra, Jesus é esse general que tirou os despojos, que venceu o mal, que venceu a guerra contra Satanás, venceu o mundo, venceu toda a morte, venceu todas as coisas, e através da vitória de Cristo, nós estamos em triunfo. Ou seja, nós estamos aqui indo para Jerusalém celestial, enquanto estamos aqui na terra, Paulo está dizendo aqui, nós estamos nessa parada triunfal. Eu e você fazemos parte desse triunfo. O Senhor, Ele venceu por nós, Jesus é o general, Ele venceu a batalha, Ele venceu o diabo em nosso lugar, e nós com Ele somos vitoriosos. Aliás, Ele diz que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Então é isso que Paulo está fazendo, ele está tirando a sua visão, tirando os olhos do problema que ele estava passando, difícil, está olhando para frente, olhando para essa vitória, ele está se vendo nessa passeata, indo para Jerusalém celestial, juntamente com o grande general Jesus Cristo, em vitória. E é isso que nós temos, essa é a visão que o apóstolo está dizendo para nós, meu irmão e você. Sei que todos nós temos problemas, você já passou por problemas no passado, talvez está passando hoje por problemas, ou talvez você vai passar em algum tempo. Mas quando vier as dificuldades, lembre sempre do triunfo. Jesus Cristo conduz eu e você em vitória. Nós somos com Jesus mais que vitoriosos. Não importa o problema, não importa a dificuldade, com Jesus nós somos mais que vitoriosos. Mas ele continua aqui. Em primeiro lugar, ele diz que ele sempre, graças a Deus, ele sempre nos conduz em triunfo. Mas logo depois ele vai dizer que nós somos com ele, em segundo lugar, o bom perfume de Cristo. Olha o que ele diz aqui. Graças a Deus, né, o momento de glória, ele continua no versículo ainda, que sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por que fragrância é essa? Versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Nós somos o bom perfume. Paulo está dizendo aqui que eu e você, quando nós estamos pregando o Evangelho, quando estamos anunciando as boas novas do Senhor, estamos cumprindo o ídolo do Senhor, nós somos o bom perfume de Cristo. Eu e você somos a fragrância do Evangelho. Ele ainda está falando ainda desse termo militar nessa passeata. Lembra que eu falei que na frente dos governantes, os músicos, iam os floristas, jogando guirlanda, jogando buquês, jogando flores, e os floristas iam na frente e o chão ficava forrado de flores. Então as pessoas, os cavalos, os soldados iam passando por aquilo, e os sacerdotes também, eles iam com incenso, e aquilo e tinha uma fragrância muito boa, a fragrância de perfumes com incenso, aquilo trazia um cheiro muito bom. Então quando eles sentiam aquele cheiro, era um sinal de vitória para os soldados vitoriosos para o Império Romano. Ou seja, agora eles eram mais ricos, eles tinham um território ampliado, eles não perderam a guerra, eles não seriam escravos, não seriam mortos, mas eles estavam vivos, ainda vitoriosos, mais poderosos, mais ricos. Então aquele cheiro, aquela fragrância era um sinal de vida, eles sobreviveram, eles eram vitoriosos. Então Paulo está dizendo, quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho, nós somos o bom perfume de Cristo. Ele diz, em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que perdem, como nos que são salvos. 16, para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem é suficiente para essas coisas? Ou seja, ele está falando aqui no Evangelho, que quando nós anunciamos o Evangelho, fazemos discípulos, falamos para um amigo sobre Jesus, cumprimos o ID do Senhor. O ID é onde você está indo, fale de Jesus. Testemunho. Você está indo para a escola, pregue o Evangelho. Está indo para o trabalho, fale de Jesus. Você está indo de férias, testemunhe o Evangelho de Jesus. Ou seja, fazer discípulos onde nós formos, pregarmos o Evangelho onde formos. E quando nós estamos fazendo isso, estamos sendo o bom perfume de Cristo. Ou seja,
quando exalamos esse perfume do Evangelho e as pessoas se convertem, então nós somos o bom perfume, fazemos parte disso. E as pessoas são salvas, as pessoas são alegres. Então, Paulo está dizendo, Paulo está tirando o foco dos problemas, está dizendo, graças a Deus, o Senhor nos conduz vitoriosamente. E graças a Deus, além disso, de sermos vitoriosos, não perdemos a batalha, não somos perdedores, não vamos para o inferno, mas vencemos a vitória contra o mal, através de Jesus. E além disso, quando pregamos o Evangelho, nós temos a alegria. E que privilégio fazer parte disso, fazer parte dessa missão. Então, quando vocês estão enviando missionários, vocês estão evangelizando aqui, estão orando pelos missionários, estão mandando recursos para os missionários, estão intercedendo, estão divulgando, vocês estão sendo o bom perfume de Cristo. Lá no Nepal, na Nova Zelândia, onde forem, a igreja faz parte disso. E isso é uma alegria. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, você deve tirar o foco dos problemas, das dificuldades que tem do dia, as contas que tem que pagar na segunda-feira, o trabalho, as coisas difíceis da vida, e focar nesse privilégio. Fazemos parte do governo do mundo através do Evangelho. O Evangelho, onde chega, ele muda o país, ele muda a situação, ele muda o local, e eu e você fazemos parte disso quando estamos anunciando. Graças a Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. Temos o privilégio de sermos embaixadores, missionários, todos nós, através do Evangelho de Jesus. Mas Paulo não termina por aí, ele continua ainda, outro motivo de agradecimento, graças a Deus, porque nos conduz em triunfo, graças a Deus que somos em Cristo, o bom perfume de Cristo, e graças a Deus também porque pregamos a palavra fiel. É o que ele diz aqui no versículo 17, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Graças a Deus nós podemos pregar o Evangelho com fidelidade, e não importa se as pessoas vão converter ou não, nós continuamos sendo o bom perfume de Cristo. Talvez você disse, olha pastor, mas eu tenho falado do Evangelho tanto para o meu vizinho e ele não quer nada, ele não quer saber. Eu tenho falado para minha amiga, para o meu amigo de Jesus, eu tenho convidado ele para a igreja, eu dei uma Bíblia para ele, eu dei um folheto, mas até agora nada. Ou pessoas falam, eu tenho orado pela minha família, por um parente, por um filho, por tantos anos, e ele até hoje não se converteu. Então, isso não é motivo para nós nos entristecermos, porque a palavra diz que nós, de qualquer forma, se a pessoa crê ou não, nós continuamos sendo o bom perfume de Cristo. O papel de conversão não é nosso, é do Espírito Santo de Deus. O nosso papel é exalar o perfume, através do Evangelho, através dos testemunhos. Se eles converterem, esse perfume vai ser um cheiro de vida. Mas caso não convertam, terá o cheiro de morte. É o que ele diz aqui. Para uns tem cheiro de vida e para outros tem cheiro de morte. Quando aquele cheiro de perfume, com os cavalos, as pessoas passando nas pétalas, e o incenso exalava aquele cheiro, aquele perfume, os vitoriosos, aquilo tinha um cheiro de vida, porque eles sobreviveram. Mas os soldados inimigos que estavam ali na passeata, ali, na carreata, na parada, aquele mesmo cheiro, aquele mesmo bom perfume tinha cheiro de morte. Porque logo depois eles seriam executados, logo depois eles seriam mortos, todos a liderança e todos os soldados inimigos que foram trazidos vivos da guerra. Para uns tinha cheiro de vida, para outros tinha cheiro de morte, mas o bom perfume de Cristo, ele continua sendo o bom perfume de Cristo. Então, pregue o Evangelho, meus irmãos. Não importa se a pessoa vai converter ou não, é outro departamento, né? É o departamento lá de cima. Mas, mesmo assim, graças a Deus, eu e você temos o privilégio de sermos o bom perfume de vida. E esse bom perfume de vida, e esse evangelho não é um evangelho barato, não é um evangelho aguado, mas é a fiel palavra de Deus. É isso que ele fala aqui em terceiro lugar. Graças a Deus que nós pregamos a palavra fiel, a palavra de fidelidade. Ele diz aqui, vou ler novamente, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que eles estavam pregando a palavra fiel,
Mas muitos outros, inclusive os falsos mestres, aqueles que estavam ali em Corinto e na região, onde Paulo passava, sempre tinham os falsos mestres. Na Nova Zelândia tem muitos falsos mestres, é a teologia liberal que tem matado as igrejas. São centenas e centenas de igrejas fechadas, e igrejas fechando, igrejas morrendo todos os anos, centenas delas, por causa desse evangelho diluído, por causa do liberalismo e tantas coisas que colocam dentro, mistura dentro do evangelho. Não é o evangelho puro e simples da palavra de Deus. E Paulo está dizendo aqui a mesma coisa. Ele falou, nós não estamos como tantas outras pessoas, tantos outros pregadores, pregando, estão mercadejando. Quando Paulo está falando aqui essa palavra mercadejar, ele está usando um termo muito comum no comércio da época. No seu tempo, eles vendiam vinho e existiam aquelas pessoas desonestas. Por exemplo, no comércio tem alguns desonestos, né? Em alguns lugares, né? Infelizmente. Então, no comércio lá do vinho, tinha os desonestos. Então, quando as pessoas iam comprar vinho, e a pessoa experimentava, tomava lá um cálice, vinho bom, tudo bom. Como ficava em jarros de madeira, você não via ao fundo se o vinho era bom, se não era, se estava ou não. Então a pessoa comprava, então quando eles iam encher o vinho, eles misturavam no vinho, misturava água. Então ficava um vinho aguado. E quando a pessoa levava para casa, comprava aquele vinho aguado e com isso eles lucravam mais. Então isso era mercadejar. Então Paulo falou, nós estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Nós não estamos como tantos outros vendendo um evangelho aguado, um evangelho barato, um evangelho diluído. Estamos pregando fiel, puro, simples a palavra de Deus. Ele diz, não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Corinto tinha muitas filosofias, então aqueles falsos mestres, eles misturavam o evangelho, a palavra de Deus, com as filosofias da época, ou com o judaísmo. Tinha os judaizantes, algumas ideias judaicas, eles misturavam e vendiam aquele evangelho diluído para agradar as pessoas. Para agradar com as filosofias que estavam na moda em Corinto, eles misturavam o evangelho com isso para agradar as pessoas, mas Paulo está dizendo que eles eram falsos mestres, e eles estavam ali para acabar com a igreja, para matar a igreja. Eles não deveriam acreditar neles, mas eles deveriam agradecer a Deus, graças a Deus que nós estamos pregando o evangelho puro, simples de Cristo. Quando a gente esteve no Nepal, eu junto com o pastor João, estamos no trabalho já há 8 anos lá, graças a Deus, e nossa primeira reunião com o Dr. Mahendra e o pastor Dhruba, que são os pioneiros que começaram o trabalho lá, eles falaram para nós, a gente perguntou o que precisava para ajudá-los, né? Eles falaram, tem um projeto queremos plantar uma igreja em cada distrito aqui no Nepal, são 77 distritos, então eu queria que vocês nos ajudassem, né? Com recurso financeiro, e também com teologia. Mas nós queremos uma teologia saudável, uma teologia pura, reformada. Porque no Nepal, se você tiver um evangelho diluído, um evangelho superficial, um evangelho aguado, isso vai diluir, porque nós temos 33 milhões de deuses. Oferecer mais um Cristo, vai ser um a mais, um a menos, não tem problema. Eles vão aceitar, ok, eu aceito Jesus, já tenho 33 milhões, um a mais, um a menos, não tem problema. Mas ele falou, não, por favor, pregue a teologia pura, reformada, a palavra de Deus para nós, por favor. E é isso que nós temos feito. E graças a Deus essa igreja faz parte disso. Tem pregado aqui, tem pregado no Nepal, na Nova Zelândia, o evangelho puro da palavra de Deus. Não o evangelho diluído, o evangelho da teologia da prosperidade, o evangelho liberalismo, ou seja lá, qual tipo de heresias que tem contaminado e matado a igreja. Então, Paulo está dizendo aqui, deve tirar os olhos dos problemas e focar para Jesus, focar pelo privilégio, o privilégio de sermos mais que vencedores, o privilégio de podermos evangelizar, sermos o bom perfume de Cristo, e o privilégio de pregarmos a fiel palavra de Deus. Graças a Deus, a igreja presbiteriana tem sido fiel nos estudos, na palavra de Deus, tem ensinado o evangelho sincero e de verdade, que Paulo está dizendo aqui, da parte de Deus, na presença de Deus, com sinceridade, da parte do próprio Deus. Graças a Deus, fazemos parte dessa igreja que prega o evangelho fiel, não o evangelho diluído, o evangelho misturado. Que privilégio, que alegria. Meu irmão, nada pode roubar a sua alegria.
Nada pode roubar a sua felicidade. Só o pecado pode roubar a sua alegria. Mas nenhum outro problema nesse mundo pode atrapalhar. Porque nós temos que ter esse foco. Diante dos problemas, dificuldades, fazer como Paulo, olhar para cima e dizer, graça, tudo bem, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, dos N problemas, minha vida é cheia de problemas, mas graças a Deus, o Senhor vai nos dar vitória. Somos mais que vitoriosos. O Senhor sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus, somos o bom perfume de Cristo. E graças a Deus, pregamos a palavra fiel, o evangelho da verdade. Que privilégio, que bênção fazer parte dessa igreja, que bênção fazer parte desse movimento missionário, levando o evangelho, e o evangelho sendo conquistado, e pessoas sendo convertidas. Hoje, graças a Deus, no Nepal, o evangelho tem crescido muito, e é no mundo, nos lugares que mais o evangelho cresce. O Nepal é o evangelho que mais, o evangelho tem crescido mais no mundo, né, mais do que a média mundial. E essa igreja faz parte disso. Essa igreja tem sido o bom perfume de Cristo. Lá no mesmo aqui, vocês estão exalando o perfume de vocês, lá no Nepal. E é um perfume saudável, é a fiel pregação da palavra de Deus. Que alegria, que privilégio, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, fazer parte desse grande exército vitorioso, com ele sermos mais que vencedores. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazermos parte desse exército da salvação, esse exército de glória em que o Senhor venceu o mal, o Senhor venceu o diabo, o Senhor venceu a morte, e nós com o Senhor somos mais que vitoriosos. Que alegria, ó Pai, mesmo com problemas aqui na terra, são tão pequenos diante da sua glória, são tão pequenos diante da glória do Evangelho, ó Pai, que temos o privilégio de anunciar, o privilégio de enviar missionários, o privilégio de fazer parte, ó Pai, desse mover do Espírito Santo no mundo através da pregação do Evangelho, ó Pai. Ajude-nos a preservar, que essa igreja aqui, Senhor, a primeira de Guarulhos, continue sendo a igreja fiel da palavra de Deus, ó Pai. Abençoe grandemente. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.